Bíblia Sagrada, segundo a Crônicas, capítulos 5 e 6. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Assim seja, a arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes da tribo, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazer subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, os levitas, levantaram a arca e fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que tinha congregado com ele diante da arca sacrificaram carneiros e bois que se não podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram sobre que as pontas dos varais da arca se viessem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais, então, ali até o dia de hoje, na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas cantores de todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, por símbolos, e com alaúdes e com harpas, estavam em pé no oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Deus encheu a casa de Deus. Assim seja. Capítulo 6. Salomão abençoou o povo e dá graça ao Deus de Israel. Então disse Salomão: ao Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada em um lugar da tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé, e ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi a cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que tivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel, porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse o cargo do meu povo de Israel. Também Davi meu pai teve
no seu coração edificar uma casa no nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tivesse o teu coração edificar uma casa, o meu nome, bem fizestes de ter isso no teu coração, contudo, tu não edificarás a casa, mas o teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa do seu nome. E assim confirmou o Senhor a sua palavra, que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa no nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Assim seja a oração de Salomão. E pôs em pé perante o altar o Senhor defronte de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura e 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel. E estendeu as mãos para o céu e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti, de todo o teu coração, que guardastes o teu servo Davi, meu pai, e que prometestes. Porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, faze o teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo, nunca faltará a ti varão de diante de mim, para que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que os teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andastes diante de mim. Agora, Senhor, Deus de Israel, verifica se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra, eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a tua súplica, e ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração do teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e o teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu então desde os céus e age, julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu poder sobre a sua cabeça e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem ao teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais, quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem teu nome e se converterem dos seus pecados quando tu afligires. Então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhoto ou lagarta, cercando algum de seus inimigos na terra de suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer
ao todo ao teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga, a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, conforme conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que destes a nossos pais. Assim também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier na terra remotas por amor do teu grande nome, por tua poderosa mão, do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, e a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam como o teu povo de Israel, é a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei, quando o teu povo sair à guerra contra os teus inimigos pelo caminho que enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolhestes, e desta casa edifiquei o teu nome. Ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e entregares diante do inimigo, para que os que cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro tornarem a si, em se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, fizemos a impiedade, procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, a terra do seu cativeiro, aqui os levarem presos, e orarem para a banda da sua terra, que desde os seus pais e desta cidade se escolheste, e desta casa que edifiquei a teu nome, ouve então desde os céus dos assentos até a habitação da oração das suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos, e a oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Assim seja.